Nós vamos ao vivo. Nós já estamos com algumas semanas falando muito a respeito de afogamentos aqui dentro do nosso estado do Piauí. E notícias não boas, infelizmente, chegam até os nossos ouvidos, são informações que nos deixam extremamente tristes. E aí nós resolvemos entrar em contato com quem verdadeiramente pode nos dar mais informações, que é o pessoal do Corpo de Bombeiros. E eles estão justamente com a Cíntia Moura neste exato momento, porque neste exato momento a Cíntia vai nos trazer alguns esclarecimentos, algumas informações e alguns cuidados que devem acontecer antes, durante ou até depois. Porque, Cíntia, algo tem que se falar aqui. Estes últimos casos acontecidos nosso estado do Piauí têm chamado a atenção porque são pessoas da mesma família e que, obviamente, essas pessoas acabam, de uma certa forma, chamando a atenção delas com desespero, onde elas vão de encontro para aquelas pessoas que estão se afogando e aí a tragédia fica maior. E hoje você está aí no Corpo de Bombeiros para dar mais informações, juntamente com pessoas especializadas no assunto, sobre estes casos que têm acontecido com muita frequência. O clima está quente e sabemos que as pessoas estão procurando muito balneários, cachoeiras, rios, e é algo que tem que chamar a atenção, né, Cíntia? Bom dia, querida. Olá, Vanusa, muito bom dia para você, bom dia a todos. Infelizmente, a nossa participação hoje não é para dar uma boa notícia, como de costume. Nesse fim de semana tivemos aí mais uma tragédia nas águas do Rio Parnaíba, dessa vez na nossa cidade vizinha, em Timon, no Maranhão, aconteceu no povoado Piranhas. 3 pessoas da mesma família desapareceram nas águas do Rio Parnaíba. Na verdade, uma pessoa já foi localizada pelo morador, já sem vida, uma mulher de aproximadamente 30 anos. O Corpo de Bombeiros do Maranhão continua fazendo essas buscas, estão à procura aí de um homem de 30 anos e uma criança de aproximadamente 10. E, Vanusa, quando a gente fala disso, não tem como lembrarmos o caso de Nazária, né? 5 pessoas da mesma família também morreram dessa mesma forma, foram 3 crianças, 2 adolescentes. A tragédia poderia ter sido muito pior ainda se não fosse por conta da colaboração de populares. E aí, nesse momento, muitas famílias estão desoladas, a gente não consegue nem imaginar como é que está o coração dos familiares, como é que está o coração de uma mãe nesse momento. E eu vim aqui até o Corpo de Bombeiros, vou conversar aqui com o Coronel José Veloso, que é Relações Públicas do Corpo de Bombeiros, para a gente dar algumas orientações para as pessoas que estão assistindo a gente. Na verdade, Coronel, vale a pena a gente fazer um apelo para as pessoas terem cuidados. Temos muitas tragédias aí, 2 em 2 fins de semana seguidos, não é isso? Então as pessoas costumam achar que as águas dos rios são calmas, e isso é uma ilusão, né? Sim, bom dia a todos. Na verdade, nós temos riscos em todos os ambientes, mesmo com as águas calmas. Nós temos piscinas, lagos, rios, lagoas, balneários que são só riachos. Todos esses locais têm perfis próprios que oferecem risco. Então, a pessoa que vai chegar, e aí vale ressaltar também, os acidentes acontecem normalmente com as pessoas que são visitantes esporádicos. As pessoas que já são nativos da área, normalmente nós não temos esses registros de acidentes. Então você chegou em qualquer local de banho, busque a informação sobre o local e avalie a situação dos perfis individuais. Eu tenho uma capacidade de natação, você tem outra, uma criança de 1 ano tem outra, então assim, cada pessoa ela tem o seu perfil próprio e precisamos associar esses 2 perfis. A coroa, sim, ela é um local saudável, se você souber tomar banho nela, por exemplo, só na parte amontante, na parte de cima. Nunca nas laterais, onde eu tenho correnteza, e na parte de baixo, vamos assim dizer, que é a jusante, que ela tem conhecido como redemoinho. Então, se você está numa lateral, certamente você vai ser arrastado para esse redemoinho e entra o desespero, entra o pânico, e é uma situação já, vamos dizer assim, que foge ao controle se você não tiver isso já em mente. A Vanusa falou uma situação que é bem verdade em relação ao BR-Obrol. Nesses períodos aqui do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, muitas pessoas recorrem a alternativas para amenizar o calor. Acaba virando sim um momento de lazer, as pessoas acabam consumindo bebidas alcoólicas nessas coroas, inclusive na ponte, nessa travessia entre Timon e Teresina a gente vê muito isso. Então o cuidado tem que ser redobrado, né? Isso, estamos até batizando de Jeri qualquer coisa, né? Isso já virou a Jeri Coroa, então, enfim, é uma situação que é, vamos dizer assim, é recorrente. A cada ano nós temos essa situação
uns anos mais, outros menos, mas sempre nós temos esse perfil, esse comportamento das pessoas. Praticamente as pessoas de baixa renda normalmente procuram a pé mesmo, mas nós temos situações, inclusive, de embarcações, grupos de pessoas que, utilizando jet skis, embarcações, utilizam essas coroas. É uma situação que a gente precisa sempre avaliar, principalmente quando a gente trata com a condição da presença do álcool. É um momento de diversão e a gente nunca pode descuidar. Gestão de risco, essa é a palavra. Temos sempre que administrar esse risco que é inerente a cada local e a cada pessoa. Para a gente encerrar a entrevista, como é que está o efetivo do Corpo de Bombeiros? Como é que tem feito? Vocês têm feito algum trabalho de prevenção? Na hora que é feito um chamado, vocês têm equipe suficiente para atender assim de prontidão? Sim, o Corpo de Bombeiros ela atende o estado do Piauí como um todo. Claro, nós precisamos reforçar esse nosso efetivo e estamos fazendo, na medida que nós estamos, inclusive, fazendo um concurso, está em andamento um processo de concurso para 100 bombeiros, com mais um cadastro de reserva de mais 100, e o comando já está pleiteando outro concurso entre oficiais e praças, justamente para a gente fazer um reforço. Nós estamos implementando unidades em todo o estado do Piauí, mas nós atendemos a todos os municípios. Claro, uma situação dessa natureza é praticamente impossível o Corpo de Bombeiros se fazer presente em todos os locais para a prevenção. O melhor remédio é a prevenção, e isso está muito do individual, do cada um, de você que está nos ouvindo, fazer a sua parte, e o bombeiro sim vai entrar na sequência para fazer o atendimento quando essa gestão de risco fugiu ao controle, e no caso houve um acidente, e aí é a parte que o Corpo de Bombeiros entra. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos aqui com o Coronel José Veloso, Relações Públicas aqui do Corpo de Bombeiros do Piauí. Então é isso, Vanusa, vale a pena o alerta. A gente sabe que nesse momento tem muitas pessoas, muitas famílias sofrendo com essas perdas, né? Tanto em Nazária, agora em Timon. Vale a pena a gente reforçar que nossa equipe de jornalismo está nesse momento no povoado Piranhas, lá em Timon, no Maranhão, para fazer toda a cobertura. Então é isso, vamos todos ter cuidados, e nós mães, nós pais, nós responsáveis pelas crianças devemos redobrar ainda mais a atenção. A gente sabe que criança, como as pessoas costumam dizer, acabam cegando a gente, né? Então todo cuidado é pouco. Bom dia para você. Eu ainda quero falar com você, Cíntia. Segura o coronel aí do seu lado. Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Eu quero que você faça uma pergunta para o coronel a respeito dessas duas famílias, tanto de Nazária como daqui também, de próximo, de Timon. Eu acho que se faz necessário essa pergunta ser feita, não. Uma orientação relacionada às pessoas que estão lá no local e que no momento alguém está se afogando. Quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter e como é que elas devem, de verdade, naquele momento, agir? Porque assim, a gente viu que não foi só uma pessoa. Foram mais pessoas da família, provavelmente, segundo informações, mãe, pai e filho. Então, assim, como é que as pessoas devem, nesse momento, se comportar diante de uma situação como essa? Porque a gente percebe que uma pessoa está se afogando e outras vão, provavelmente, para ajudar e acabam se afogando também. Eu me lembro bem de uma história de papai e de mamãe, dos meus avós, que a água não tem cabelo. E por incrível que pareça, é um momento de desespero. Como essas pessoas que estão lá devem agir? Ou não agir? Coronel, Vanusa está fazendo uma pergunta para você. Nesses dois casos, pelo menos no caso de Nazária, aconteceu aquele efeito dominó. Uma criança se afoga, outro vai tentar ajudar, né? E acaba se afogando também. Qual é a orientação para as pessoas? Quem vê uma pessoa se afogando, o que ela deve fazer naquele momento? Pois é, inicialmente a recomendação é que você saiba salvar. Se a pessoa está sofrendo um acidente dessa natureza, certamente que ela já está numa condição de risco, e a operação de resgate ela é extremamente estressante. Normalmente a pessoa que vai fazer esse resgate, ele vai, se a outra estava numa situação, vamos dizer assim, dita normal, ela vai ter que nadar mais rápido, ou seja, geralmente essa adrenalina que circula no sangue, quem vai fazer isso aí, ele termina deixando a gente com a respiração deficiente, você já chega exaltado, cansado para fazer esse resgate. Enfim, é um comportamento, vamos dizer assim, que natural. A tendência do ser humano é quando alguém pede socorro, você querer salvar. Então você precisa primeiro saber se salvar. Se você tiver disponível alguma boia, essa boia pode ser até um pneu de estepe de um veículo, você pode utilizar para fazer esse apoio. Dificilmente a pessoa vai ter uma boia. O senhor fala em se salvar.
como que eu posso tentar me salvar no momento de desespero? Pois é, até essa é uma condição, você precisa manter a calma, esse é o primeiro momento, você vai se deixar levar. Esse desespero leva a uma avaliação errônea no sentido de querer voltar a procurar o ponto que visualmente é mais próximo, que é a coroa, sendo que essa coroa está sofrendo um efeito, a correnteza está lhe empurrando para ou seja, você vai nadar contra a correnteza. Então, nesse momento, é se deixar levar. Em atendendo essa vítima, a vítima, melhor inclusive a pessoa esperar essa vítima desmaiar ou você mesmo provocar um desmaio nessa vítima. Um soco no queixo, por exemplo, esmurrar, e aí você vai agarrar no cabelo dela, você não pode tentar se abraçar porque essa vítima, por instinto, e aí é uma questão de sobrevivência, é o instinto animal, ela vai tentar sempre se agarrar a algum obstáculo e fazer força no sentido dela pôr a cabeça para fora. Então é um momento crítico, tenso, requer muita técnica, muita frieza, que nem sempre a situação permite. Então, melhor por vezes deixar desmaiar e agarrar sempre no cabelo para tentar arrastar no sentido de deixar levar pela correnteza e procurar a margem. Nunca tentar voltar para a coroa já que você está sob o efeito da correnteza. Ok, coronel, muito obrigada. É como ele disse, infelizmente tem que ter o sangue frio e é preciso seguir essas orientações para tentar salvar a vida de alguém e até a nossa mesmo. Pode acontecer com qualquer um, infelizmente, sabendo nadar ou não. Muito obrigada também ao coronel. A gente precisa, nesse momento, informar, mas a gente também precisa de orientações. Orientações necessárias, porque a gente está ouvindo, a gente está vendo as pessoas falarem, mas a gente precisa também entender algumas coisas. Ó, já me abri os olhos para algumas coisas. Quando tem que ser, acontece. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Mas se a gente puder também ter alguns cuidados. Por exemplo, vai para um local onde tem água, leve boias para os seus filhos.